Se hoje é segunda-feira, que dia será daqui 134 dias? Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira ou sexta-feira? Pessoal, para fazer essa questão, eu vou precisar fazer a seguinte coisa. Vou pegar esse 134 aqui e dividir por 7. Por que isso? Porque cada semana tem 7 dias e as semanas sempre voltam para o mesmo lugar depois de 7 dias. Seleciono 13 e aqui vai ficar uma vez, 7. Aí aqui vai dar resto 6, abaixo 4, agora vai ficar 9, 9 vezes 7 é igual a 63, resto 1. Se deu resto 1, o que significa? Passaram-se 19 semanas e sobrou um dia. 19 semanas volta para segunda. Se passa um dia a mais depois do que voltou para segunda-feira, então só pode ser terça-feira. Essa é a resposta. Você conseguiu acertar? Deixe nos comentários. Quanto vale raiz quadrada de 81%? Vamos calcular junto, deixe nos comentários aí qual que é seu palpite sobre essa questão. Primeira coisa que a gente tem que notar, gente, é que temos uma porcentagem aqui. Então a gente vai utilizar a definição dessa porcentagem para depois extrair a raiz. Qual que é a definição da porcentagem? É a divisão por 100, né? Eu pego 81, divido por 100, e aí agora sim eu extraio a raiz. A raiz da fração é igual a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador, né? Então vai ficar raiz de 81 dividido por raiz de 100. Essas raízes são exatas, raiz de 81 é 9, raiz de 100 é 10. Como as minhas respostas estão todas em porcentagem, eu vou multiplicar por 10 embaixo e multiplicar por 10 em cima. E aí eu vou ter aqui 9 vezes 10, 90, dividido por 10 vezes 10, que é 100. Isso aqui é igual a 90%. Opção letra C. Qual é o próximo número dessa sequência? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender aqui qual que é a lógica por trás dessa sequência. E eu vou mostrar para vocês como que é. Se você já sabe, deixe nos comentários o seu palpite. Temos aqui, gente, do 2 para o 5, não tem como a gente chegar numa multiplicação por número inteiro. Então, vamos utilizar a adição. Se a gente adicionar, vamos adicionar 3, né? 2 mais 3, 5. Beleza. Vamos continuar usando a adição. 5 para chegar no 11, eu vou adicionar 6. Do 11 para chegar no 20, eu adiciono 9. Do 20 para o 32, eu adiciono 12. E olha que legal, está formando aqui uma sequência. E é uma sequência de progressão aritmética de razão 3. Olha lá, aqui eu somo 15. E o próximo valor vai ser encontrado a partir dessa mesma lógica. Se eu seguir essa sequência das PA de razão 3, é só somar 18. 47 mais 18 vai ser aqui, ó, 7 mais 8, 15, sobe 1, 65 é o próximo valor que a gente gostaria de encontrar. Quanto é 38% de 42? Pessoal, uma questão de porcentagem muito simples que a gente vai utilizar a definição para poder calcular. Primeira coisa que a gente faz é, o 38% ele é escrito dessa forma aqui como fração, ó, 38 sobre 100. São divididos em 100 partes, a gente pega 38. É isso que significa 38%. O D em matemática é multiplicação. E o 42 vai ficar aqui paradinho. Então, eu devo fazer 38 vezes 42, depois dividir por 100. Se a gente fizer essa conta, ó, 42, que é o maior, vou pôr em cima, vezes 38, 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 4, 32, 33. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E agora é só somar. 6 mais nada dá 6. 3 com 6 dá 9. 3 com 2 dá 5. 1. Então, esse aqui é 15, 9 meias. Como é divisão por 100, é só pôr a vírgula. Esse aqui é o valor da porcentagem. Qual é a quinta parte do dobro de 45? Pessoal, essa questão aqui deixa a gente de cabelo em pé. Temos que fazer na ordem correta para não errar o resultado dessa questão. Se você já souber, deixe nos comentários. A gente vai começar aqui, gente, da direita para a esquerda, tá? Fazendo as primeiras operações que estão aqui, né, o dobro, em cima desse valor que está aqui, o 45. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o dobro de 45. E o dobro de 45 é 2 vezes 45. Isso aqui é igual a 90, certo? Calculamos o dobro. Agora, em cima desse dobro, a gente vai calcular a quinta parte desse dobro. Então, a gente vai pegar esse 90,
a quinta parte do 90, que é o dobro de 45, é só dividir por 5. Se a gente fizer 90 dividido por 5, a gente vai encontrar 18. Logo, a nossa resposta, opção letra C. Se você marcou essa, parabéns, você acertou a questão. Olha que legal essa questão de matemática básica que eu trago para vocês, pessoal. Menos 6 ao quadrado mais 6, abre parênteses, 7 ao cubo dividido por 7 ao quadrado, fecha parênteses. Você sabe resolver esse tipo de questão? Deixe para mim nos comentários qual vai ser o palpite. Claro, vamos acompanhar a resolução que eu vou fazer detalhada com vocês, tá bom? Lembrando também, se você for novo, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e vamos comigo até o final do vídeo, beleza? Temos as opções de resposta também bem interessante. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa, gente. Temos os parênteses em uma expressão numérica. E sempre que temos parênteses, a gente lembra daqui da regrinha, né? Do PENDAS. Se você lembra dessa regra, você vai saber que a letra P representa para a gente os parênteses. E quer dizer, então, que eu vou resolver primeiro os parênteses para depois o restante das questões, das operações. O E representa os expoentes, MD é multiplicação e divisão, A e S, adição e subtração. Então, agora eu vou resolver primeiro os parênteses, estando nessa etapa aqui, ó, do P, tá bom? Dentro dos parênteses, eu tenho duas operações, potenciação e radiciação, sendo duas delas potenciação e uma delas a divisão, né? Então, a gente vai começar resolvendo as potências, porque a gente sabe que, pelo próprio PENDAS, os expoentes devem ser resolvidos primeiro para depois resolver as multiplicações e divisões, beleza? 7 ao cubo é só você fazer 7 vezes 7, que é igual a 49, né? E depois multiplicar por 7. Então, vamos fazer a continha? 49 vezes 7, olha lá como que fica. 7 vezes 9 é 63, sobe o 6, 7 vezes 4, 28, 29, 30, 34, 343. Logo, é só substituir no lugar dele o 343. Eu vou manter, gente, todo o restante. Menos 6 ao quadrado, mais 6, abre parênteses, 343 dividido por 49, como a gente acabou de ver, né? O 7 ao quadrado é igual a 49. Muito bem. Nesse ponto, agora fica bem interessante, porque temos 343, que é o 7 ao cubo, e temos o 49, que é 7 ao quadrado. Se a gente aplicasse aqui a regra da potenciação, né? Divisão de potência de mesma base, eu conservo a minha base, que ela é comum, e subtraio os expoentes. Se eu subtrair 3 por 2, fica exatamente 1. Logo, o resultado dessa divisão aqui, gente, é igual a 7. Olha que interessante. Nem precisava ter feito as contas, mas eu aproveitei para fazer, para treinar um pouquinho, tá bom? Mas a gente pode utilizar a regra das potências aqui, tá bom? Beleza, vou manter o restante. Menos 6 ao quadrado, mais 6 vezes 7. Muito bem. Nesse ponto agora a gente tem que resolver primeiro a potenciação. E nesse caso, menos 6 ao quadrado está numa situação interessante. Eu tenho uma potência cuja base é positiva. E é isso mesmo que eu afirmo para vocês. Porque esse menos aqui, ele não está na base. Para que eu tenha certeza e para que eu garanta que o menos esteja na base, eu preciso colocar parênteses. Nesse caso, não tem parênteses, então eu não vou considerar o menos sendo elevado ao quadrado. Portanto, menos 6 ao quadrado é igual a menos 36. Olha que interessante isso. Deu para entender a situação? Mais 6 vezes 7. Muito bem. Entre adição e multiplicação, obviamente, eu vou fazer a multiplicação, que é 42. Então, menos 36 mais 42. E aí, agora, última etapa, é só fazer essa adição, que é igual a 6. Então, chegamos na resposta. O nosso resultado, a nossa questão, tem como resultado o número 6. Se você conseguiu chegar nesse 6, parabéns, você acertou aqui a questão, tá bom? Agora a gente tem como missão, né, nessa etapa do vídeo, descobrir qual das alternativas é a correta. Eu vou começar pelo 4 ao cubo, que é uma potenciação, depois vou fazer o logaritmo de 81 na base 3, depois vou resolver a raiz quadrada e, finalmente, vou resolver o primorial.
Para a gente poder resolver essas operações, vamos calcular essa potência da seguinte forma, usando a definição. O 4 elevado à quarta potência é equivalente a 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. São 4 fatores 4. Isso que diz, né? É isso que significa esses elementos que estão compondo essa potenciação. Se eu fizer a continha, 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é igual a 64. E 64 vezes 4, vamos montar aqui no cantinho, né? Quando fica maior, a gente monta a continha, não tem problema nenhum, tá? 4 vezes 4 é 16, sobe 1. 4 vezes 6, 24, com 1 lá de cima, 25. Portanto, 4 elevado à quarta potência é igual a 256. Passou bem longe da nossa resposta, mas é uma forma interessante que eu trago para vocês da gente praticar as operações básicas da matemática, a partir dessas alternativas que temos aqui, beleza? Agora vamos tentar resolver o logaritmo de 81 na base 3. Como que funciona o logaritmo de algum número? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, um dos números ele é chamado de logaritmando, que é esse 81 aqui, e o outro é a base do log, que é esse 3 que está aqui embaixo, certo? O que eu tenho que procurar? O log ele busca encontrar um expoente para esse 3 cujo resultado seja 81. Ou seja, eu vou tentar resolver essa operação aqui, ó, essa equação exponencial. 3 elevado a x igual a 81. Se eu encontrar esse valor de x, eu encontro o valor do log. E aí é só fazer a fatoração do 81, né, gente? Olha lá. O 81 está aqui. Vou fazer uma fatoração. Divido por 3, que é o 3 que consegue ser o divisor, né? Aqui fica 27. Divide por 3 de novo, fica 9. Divide por 3 de novo, fica 3. Divide por 3 de novo, fica 1. E aí agora é só a gente entregar aqui o resultado. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 pode ser 81, obviamente, mas também pode ser visto como 3 elevado à quarta potência. Se eu descobrir que 3 elevado à quarta é igual a 81, significa que o log de 81 na base 3 está aqui, ó. É exatamente o número 4. Portanto, log de 81 na base 3 é igual a 4. Chegou bem mais perto da nossa resposta, mas ainda não é aquela que a gente está buscando. A próxima operação é uma raiz quadrada. A raiz quadrada a gente pode utilizar também a fatoração, que é bem interessante. Pegamos o 144, vamos fazer uma fatoração por números primos. Começando pelo número 2, fica 72. Divide por 2 de novo, fica 36. Divide por 2 de novo, fica 18. Vai por 2 de novo, 9. Vai por 3, 3 e por 3, 1. Aqui a gente agrupa 2 a 2. Esse 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado. Esse 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado. E esse 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. Dentro da raiz, ele pode simplificar com as potências de expoente 2. Então, eu vou cortar esse 2, cortar esse 2 e cortar esse 2. O resultado da minha raiz, então, vai vir daqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3. E agora é só fazer as contas. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é igual a 12. E ficou o dobro da nossa resposta, mas foi uma forma interessante que eu trouxe de resolver aqui essa raiz quadrada. A última operação, e não menos importante, na verdade ela pode ser aqui a mais importante, né? É o primorial, gente. Primorial de um número, ele é encontrado a partir de multiplicação de números primos. Eu vou pegar os primos que são menores ou iguais a 3 e vou multiplicar. Quais são os números primos? Vou colocar aqui para vocês. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Esses são alguns números primos. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. E nesses números primos eu vou procurar aqueles que são menores ou iguais a 3. E são exatamente esses aqui, ó. 3 e 2. Portanto, o 3 primorial é igual a 3 vezes 2. E 3 vezes 2 é igual a 6. Sendo 6 o nosso resultado, ele é também o valor do primorial, então eu posso com toda certeza nesse mundo marcar a alternativa letra D como resposta. Se você marcou essa aqui, parabéns, você acertou essa questão.
Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Não deixe de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Curta o vídeo para ajudar o professor, compartilhe com seus amigos e eu te vejo amanhã. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Qual é o valor dessa expressão numérica? Abre parênteses, 9 vezes 6 menos 3 fatorial, fecha parênteses, tudo isso dividido por 2. Você sabe resolver essa questão? Deixe para mim nos comentários qual que é a sua opinião, como que você resolveu e vamos, é claro, acompanhar junto comigo a resolução dessa questão. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, é muito importante, tá bom? Eu vou trazer vídeo para vocês todos os dias com esses desafios bem interessantes, então se você gosta, já se inscreve para você acompanhar todos os dias, tá? Deixe também o seu like, porque isso é muito importante, tá, gente? O joinha no vídeo fortalece demais e vai fazer com que o canal cresça cada vez mais, beleza? Agora vamos resolver essa questão, sem mais delongas, tentando decifrar e tentando quebrar aí todas as dúvidas que vocês têm sobre esse tipo de questão, tá bom? Vamos começar dentro dos parênteses, porque quando a gente tem parênteses em uma expressão numérica, é dentro dele que a gente deve resolver primeiro, tá bom? Dentro dele a gente tem multiplicação, subtração e fatorial. Dentro dessas operações, a gente vai fazer primeiro essa multiplicação. Junto com ela, a gente já pode resolver esse fatorial, que inclusive, já vou colocar o valor dele aqui, porque como ele é uma operação separada, né, a gente consegue calcular. O fatorial de 3, gente, nada mais é do que a multiplicação de todos os números naturais menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado. No caso aqui, é o 3. Em outras palavras, então, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1 é igual a 6. No lugar do 3 fatorial, então, eu vou colocar o número 6. Então, vai ficar aqui para a gente 9 vezes 6 menos 6, que é esse fatorial aqui, aproveitei já para resolver. Tudo isso depois dividido por 2. Muito bem. Entre as nossas operações que sobraram aqui, a multiplicação e a subtração, a gente deve resolver primeiro a multiplicação. Então, da esquerda para a direita aqui, 9 vezes 6 é a primeira coisa que eu devo resolver. 9 vezes 6, gente, a gente vai lembrar da tabuada, é igual a 54. Menos 6, vou manter aqui essa subtração. Tudo isso depois dividido por 2. Muito bem. 54 menos 6 é igual a 48. Então, no lugar desse valor aqui, a gente vai colocar o 48. 48 dividido por 2. Isso aqui é igual a 24. Muito bem, pessoal. Conseguimos encontrar aqui, então, o valor numérico dessa expressão. Se você conseguiu encontrar esse valor, meus parabéns, você já acertou essa questão. E aí eu convido você a descobrir qual dessas opções aqui, qual dessas alternativas representa para a gente esse 24, qual delas você vai marcar. Então, deixe para mim nos comentários qual que é a sua opinião, beleza? E é claro, eu vou resolver todas com vocês, explicando aqui primeiramente o nome delas, né? Essa primeira aqui é o termial. Você já ouviu falar sobre o termial? A segunda é o primorial, a terceira é o superfatorial e a quarta é o fatorial simples, né, que a gente já está mais acostumado. Eu acredito que o fatorial aqui é a que mais o pessoal conhece e as outras o pessoal não tem tanto conhecimento, porque de fato a gente não aprende na escola, tem poucas aplicabilidades, mas é bem interessante, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Começando aqui pelo termial. Essa operação que vem aqui com uma interrogação, essa interrogação ela vai fazer o seguinte, eu vou pegar todos os números naturais menores ou iguais ao 4, tá? Então, eu vou parar no 1, só que ao invés de multiplicar, como eu fiz aqui no fatorial, eu vou adicionar. Então, eu vou usar adições ao invés de multiplicações. Então, vai começar com o 4, adicionado com o seu antecessor. O antecessor do 4 é só subtrair 1, a gente tem o 3, mais o 2, que é o antecessor do 3, mais o 1, que é o nosso critério de parada, certo? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos adicionar. 4 mais 3 é 7, 7 mais 2 é 9, e 9 mais 1 é igual a 10. 10 é o valor desse 4 termial, só que não é a nossa resposta. Vou circular aqui só para dizer que é o resultado dessa operação, mas não é, de fato, aquilo que a gente buscava, que é o valor 24, beleza?
A segunda operação é o primorial. Para a gente poder desenvolver o primorial, a gente precisa de um conjunto numérico muito importante, que são os famosos números primos. São números que possuem apenas dois divisores, que são eles próprios, né, e o 1. Né? São números bem interessantes, muito úteis na matemática, e eu vou ajudar vocês a lembrar aqui quais são os primeiros desse conjunto numérico, tá? O primeiro deles, eu acho que um dos mais importantes, tá? Foquem nele, é o número 2. Excelente. É o único primo que é par. Olha que interessante, hein? Depois temos o número 3, que é ímpar e é primo também. Depois temos o número 5. Temos o 7. O 9 não é, porque o 9 é múltiplo de 3, né? Então, a gente pula para o 11, 13 e assim por diante. Até a gente cansar, né? Os números primos não acabam. A gente vai fazendo aqui, mas esses primeiros já são importantes para a gente, já vai ter grande utilidade na hora de fazer esses cálculos, beleza? Então, o primorial, agora, para a gente poder entender, o próprio nome já diz, tá? Vou até escrever aqui o nome dele. Primorial, olha o começo dessa palavra. O primo. Então, ele vai depender aqui diretamente desses números primos que eu listei para vocês. Vai ser nada mais, nada menos que a multiplicação de todos os primos menores ou iguais a 5. Caso o número que estiver sendo aplicado for um número primo, que no caso aqui acontece, né? Ele vai entrar na nossa multiplicação. Então, temos 5, 3 e 2, que são os primos menores ou iguais a 5. São esses os números que vão entrar na nossa multiplicação. 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Beleza? Conseguimos, então, encontrar esse valor. Ficou bem pertinho do nosso resultado, mas ainda não é a nossa resposta, tá? Não é isso que a gente está procurando. Depois, aqui na letra C, a gente tem um superfatorial, super mesmo, tá? Inclusive, é um S aqui no cifrão, né? Superfatorial. E o superfatorial, gente, ele tem uma característica muito importante, que é o grande crescimento, tá? Ele vai crescer muito rápido, assim como os outros, mas ainda mais, tá? Então, ele vai crescer bem mais e vocês vão perceber o porquê. A definição desse superfatorial vai ser o seguinte, eu vou fazer um casamento aqui entre os números, o fatorial simples e o próprio fatorial. Então, eu vou fazer uma função composta, entre aspas, né? Eu vou aplicar o fatorial nos fatoriais do fatorial. Olha que coisa maluca. Como que vai ficar aqui, então, o superfatorial? O 4 é o primeiro, então eu vou começar com o 4 fatorial. Em vez de usar só o 4, eu vou usar o 4 fatorial. Multiplicado pelo 3, que é o antecessor dele, né? Só que não só o 3 fatorial também. Multiplicado pelo antecessor dele, que é o 2 fatorial, vezes o 1 fatorial. Então, nada mais é do que uma multiplicação de fatoriais. Isso aqui vai ficar algo bem interessante, tá? O 4 fatorial, ele vai ser, inclusive, essa operação que a gente vai calcular, tá? Então, já vamos aproveitar aqui. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 3 fatorial, a gente acabou de calcular ali em cima, 3 vezes 2 vezes 1. Olha a escadinha que forma. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. E, finalmente, 1 fatorial é igual a 1. Forma uma escadinha aqui, né? Se a gente resolver cada uma delas. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. 2 vezes 1 é 2. E 1 é o próprio 1. Então, essa multiplicação aqui vai ser 24 vezes 6 vezes 2 vezes 1. Basta que a gente multiplique, então, esse 12 aqui, ó, 6 vezes 2. 12 multiplicado por 24. Vamos fazer a continha? 24 vezes 12 vai ser 8, 4, 4, 2, 8, 8, 2. 288 é o valor do 4 superfatorial. Passou bem longe aqui, né? Como eu disse para vocês, os números superfatoriais, eles crescem muito rápido. O 5 superfatorial já ficaria imenso. A gente multiplicaria esse valor aqui por 5 fatorial, que é 120. Então, já ficaria um número absurdamente grande, tá bom? E, finalmente, o 4 fatorial, mas a gente acabou de calcular, né, gente? Olha aqui o 4 fatorial aqui, e é exatamente a multiplicação dos antecessores do 4, até chegar no 1,
E a gente acabou de ver que esse valor é o 24. E era esse o valor que a gente estava procurando desde o início, na hora que começamos essas alternativas, né? Portanto, a resposta correta, olha lá, bateu com o nosso resultado, a alternativa letra D. Se você marcou essa alternativa, meus parabéns, você conseguiu acertar essa questão. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. E aí eu vou te ver amanhã novamente, nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até lá!